Fala, Agnes, eu senti que você puxou o microfone. Você ia falar uma coisa aí, eu tava só... Eu tava pensando aqui, aconteceu uma história recentemente, antes de eu casar, como eu tava falando para vocês, o que aconteceu? A importância de entender o perfil para mim foi enorme na minha vida, porque a minha mãe é uma pessoa que eu amo muito. E um dia num churrasco de domingo lá na casa da minha irmã, mais velha, a minha esposa, ela é analista planejadora. E quando a gente está em roda, nossa família toda é comunicadora, 90% é comunicadora. Então a gente é quente, acalorado, conversa muito. E ela estava sentadinha num cantinho, lá numa cadeira de área, quietinha na dela, ouvindo tudo. Porque o analista ele fica ali, mas ele está sabendo tudo que está passando ali, né? E minha mãe me chamou lá para dentro da casa da minha irmã e falou: filho, você tem certeza que você vai casar com essa mulher? Ela não gosta de você. Olha lá o jeito que ela tá, olha nós, tudo alegre, tudo sorrindo. E ela lá, quietinha no canto dela. Rapaz, sua esposa não vai descobrir isso no podcast agora não, né? Eu não quero arrumar confusão na família. Né? Porra. Só as pessoas, cara. Muito pelo contrário, Jerônimo. E aí? Eu passo isso para ela. Tudo que eu aprendo, eu passo para minha esposa. A gente trabalha junto também, né? Conhecer o perfil dela fez com que a gente alavancasse. Aí, o que aconteceu? Eu falei... Já pensou se eu não entendo de perfil, de comportamento? Será que eu estaria casado com a minha esposa? Né? Por quê? Porque eu conheço o perfil dela. Falei, não, mãe, é o jeitinho dela, ela é quietinha. Mas se a senhora quiser saber se ela gosta de nós ou não, vai lá e pergunta para ela tudo que a gente conversou aqui, que ela vai te explicar tudo. Então, assim, entender de perfil salvou meu casamento. Porque se fosse antes, imagina assim, Gê... Não, já passou pela minha cabeça. Pô, dá uma confusão no cara. Ou você ia brigar com a sua mãe, ou você ia brigar com a sua esposa. Mas assim, eu tenho a minha mãe como a maior referência da minha vida de amor. Foi casada até hoje. E ela chega em você e fala: filho, será que ela te ama? E aí você fala, bah... Por quê? Porque a pessoa acha que os outros amam do jeito que nós amamos. Eu amo a Paty de um jeito, a Paty me ama de outro jeito. Né? Então, a tua mãe deve ter um jeito de amar. Tem. Né? Pelo perfil dela. Sim. Qual é o perfil da sua mãe? O perfil da minha mãe é comunicadora. Então, o comunicador ama expansivo. Ama tocando, ama abraçando, ama... Né? E o analista ama de um jeito diferente. Então, assim, ela achou que não era amor. Entendi. Hoje eu sou casado. Vocês estão casados até Estamos hoje. Casados. Fez 3 anos esse casamento. Então, para mim, foi importantíssimo, né? Você conhecer de perfil e entender. Porque antes, como que talvez seria... Né? O amor da minha vida, que é a minha mãe falando numa pessoa que analisa bem, filho, com quem que você vai casar, olha lá. Então, o fato de eu conhecer perfil, para mim, mudou vários games, né? Tenho vários cases aqui de contar. Conversei com a sua esposa hoje, com a Paty, e aí a gente tava falando... Você conversou com ela? Eu conversei do meu sogro, Eu quero saber agora, né, amigo? Conversando, pô, eu quero saber que é ao vivo. E fala, conversei com a sua mulher hoje, quero saber, vamos entender aí agora. Mas tinha bastante gente lá, estavam todos nós aqui, tá? E assim, Gê... todo mundo. Publicamente, né? E aí, Gê, o que aconteceu? Eu falei para ela assim, o meu sogro, ele é o mesmo perfil da minha esposa, né? Ele é analista mais extremo, se fizer o perfil com ele vai dar uns 70% analista e uns 25% planejador. Então, assim... Comunicador morreu. Ele é quieto, ele é na dele. E aí ele comprou a casa nova, né? Comprou uma casa nova e eu dei uma champanhe para ele, para nós comemorar. E ele estourou a champanhe do jeito que o comunicador queria, seria como? Pá, né? Fórmula 1, espirra em todo mundo, molha todo mundo. Aí, galera! E vamos, né? E aí, Gê, ele pegou e abriu essa garrafa de uma forma muito simples. Na hora, em mim, doeu, né? Só que eu falei, pô, é o perfil dele, deixa eu respeitar. Encheu nossos copos. Na hora doeu. Só que se eu não tivesse entendido, eu ia falar, pô, meu sogro... Não deu valor. Não dá valor pra mim, não me ama, não gosta de mim. Olha que incrível, não confia no cara que casou com a filha dele, porque a nossa cabeça, a nossa mentalidade, como nós somos muito mal treinados na vida, o que ela te faz? Ela não te leva pro patamar de cima, ela te leva pro patamar de baixo. Verdade. Né? Porque a gente foi educado muito sem estar fortalecido, sem ter essa armadura de estar firme com qualquer coisa que acontece. Né? E hoje o perfil fez isso. Então, assim, perfil, coaching, para mim, salvou a minha vida, meu casamento e várias coisas. O negócio cresceu, a empresa cresceu, né? Muito. Fala aí. Eu ia falar nesse sentido, porque a gente fala muito da análise do perfil comportamental no nosso dia a dia business, né? Para lidar melhor com os liderados ou também com o próprio líder, né? Porque é uma troca, a gente realmente conhecer sobre os perfis comportamentais, mas o quanto é importante todo mundo ter o conhecimento, acho que pra gente viver bem como sociedade, assim.
Porque em absolutamente todas as relações, né? Total. E isso até que o Wagner comentou antes, sim, até para relacionamento, né, pessoal, no sentido de, às vezes as pessoas acham que não estão se comunicando correto, não se entendem, não, e na verdade é que cada um tem uma forma de comunicar, uma forma de entendimento diferente. E uma velocidade, né? A Paty, por exemplo, ela é planejadora. O planejador, ele como característica, ele precisa saber começo, meio e fim. Cara, não adianta você querer dar rush para filho, você querer dar rush num planejador, né? Apressar o planejador. Cara, você vai estourar a corda do planejador, ele não vai andar, ele vai desistir. Ele não vai acelerar, ele acelera uma vez, duas, três, na quarta ele desiste, né, Sim, cara? Por muito tempo, Gê, eu fiz isso com a minha esposa. Olha e aí. às vezes eu pegava ela chorando. Eu falava, o que foi? Mas eu só te falei. Ela, pô, mas você tem um jeito muito forte de me cobrar. E eu não funciono desse É que jeito. você é comunicador executor, né? E aí eu aprendi a lidar com o perfil dela. Então, assim, eu acredito que hoje, eu falei pra Paty assim, Paty, o que mais conectou em toda a formação de coach pra mim, que veio como chave de ouro pra mim, que foi o perfil. Foi o perfil. O perfil, ele abre portas, perfil é ouro, ele é ouro. conecta pessoas. Pra você também, né? Niedia disse que existe o Gilberto antes e o depois do perfil. É um divisor de águas, eu acho, Divisores, né? O Você entende conhecimento. até ela, como ela depois ela foi estudar também de perfil, né? E Até aí ela na conta bancária, né? Porque você saiu de faturar 200 milhões para 20 milhões, parceiro. Eu tô... Um pouquinho, E o que eu acho importante, né? A gente ter a oportunidade de ter esse conhecimento e não guardar com a gente. Repliquem, gente. Replicar, Quanto mais replicar, a gente só vai estar ocasionando bem para todo mundo, né? E desenvolvimento, que é É fundamental. a vontade, né? Quando, por exemplo, quando eu fui buscar o coaching, foi para melhorar como profissional. Você, Eu. próprio. Depois eu descobri que, cara, Qual era o teu Isso maior é bom. desafio? Qual era o teu ponto brabo, assim, cara? Você explodiu. O que era? O que você tinha de ruim antes posso do usar coach? uma palavra que... Fala aí, líder depois meu a gente falou- convoca, a gente Não, corta não é aí, palavrão, mano. não é palavrão. Mas ele me chamava. Você é um brucutu, cara. Brucutu. Porque eu era muito explosivo. Eu não brucutu- pensava no que eu ia falar. Eu Eu tava falava. esperando uma tradução. É, brucutu é pessoa ignorante, bruta, fala ríspido, mas é o perfil do executor. Né? Ele não é que ele é bruto. As pessoas que têm outro. quer ir direto ao assunto, Ele quer ir né? direto ao assunto, ele quer o resultado. Resolver. Ele quer resolver, não importa o que. É o que Mas ele ele deu. atropela, já que atropelar, ele atropela. E aí quem não entende acha que está sendo Exato. bruto. O brucutu né? faturava Não é. 200 mil É, anos. então, Quem se vende, fosse para vende. resolver, se fosse na E porrada, hoje, eu fazia. quem é o Gilberto hoje? Ah, Gilberto hoje é o cara que pensa hoje. É o cara que analisa antes, vê qual é o ambiente que ele vai entrar, vê Como como, que tem vai que entrar, agir. como tem que entrar. Do jeito que eu entrei, eu tenho que sair, tem que deixar a porta aberta. 200 mil, Antes 20 não. milhões. É. Uau. Incrível, né? Não é É um incrível. fenômeno nas Incrível. vendas, né? É. Aí relacionamento, né? A gente tava nos bastidores, caralho. A gente tava lá embaixo agora, A gente tava lá embaixo contar, agora. né? Você vai Vou falar, né? botar, claro, porra. Tá achando que eu vou botar. O Wagner olhou pro Gilberto e falou assim: rapaz, tu lembra o Ronaldo? Ronaldo Fenômeno. Caraca, aí um silêncio, né? Ninguém falou nada, porque eu não tenho nada a ver com o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, todo mundo olhando pra Cabelo ele. caracoladinho e É, tal. falou Aí ele cabelo, tocou no cabelo. cabelo, Aí que eu não entendi nada Será mesmo. que tá cabelo. despenteado que o cabelo? Aí o Wagner falou, fenômeno de venda. A piada foi ruim, mas tudo foi A ruim. hora pra- que conectou, ela Aí, ficou boa, né, aí gente? foi, Fez sentido, Fez Tudo legal. Aí tudo fez sentido. Talvez os caras trouxeram até piada como podcast de manhã, né? Não é? Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Heverton, na atleta de ponta, ele conhecer o perfil dele faz diferença? Faz total diferença, porque ele começa a entender por que ele se irrita com algumas coisas. Por exemplo, quando um atleta, por exemplo, que é mais planejador, que tem que estar o treino dele todo, e quando está no jogo, ele tem que pensar na jogada que vai fazer. E aí tem um atleta mais executor que quer pegar a bola e sair embora para fazer o gol. E ao ele entender que o cara chutou a bola não porque ele quer fazer todos os gols, mas porque é o perfil dele, ele começa a entender melhor. E ao mesmo tempo, o cara, por exemplo, que é executor, que tá lá para fazer o gol, e de repente vê os caras demorando, ele entende, cara, os Tudo caras bem, tão beleza, demorando. é porque é o perfil dele. Tá vindo a bola. Trabalha um pouco melhor a Beleza. bola e tal. Olha só que loucura. Exatamente. E eles começam também, ao saber o seu perfil, ele sabe exatamente como se motivar também. Ah, o executor é resultado. Então, qual que é o resultado? Ah, eu quero fazer tantos gols. Então, bora atrás, bora pra cima.
Os comunicadores já, cara, eu quero... Pô, Integração com o eu quero que time. o time inteiro chegue lá, unido pra cima. Então, o que a gente pode fazer? O executor quer pegar a bola do gol, botar no centro e sair pra fazer outro. O comunicador quer que todo mundo pule em cima dele. Exatamente, vai lá pra torcida, gritando. Então, Olha a sintonia que isso dá, né, Jerônimo? Muito, cara. É como você disse no seu treinamento. Fazer as notas, né? Uma harmonia. Isso. Imagina um time desse harmônico, conhecendo o perfil, todo mundo organizado. Decola, voa. Isso. Né? Voa demais. exatamente. Agora, uma coisa muito comum que a gente vê no mundo corporativo, né? É o cara querer achar um perfil. A gente sempre tende a gostar do colaborador que é parecido com a gente. Né? Então, isso é um perigo. Em todo mundo tem Totalmente. emprego, negócio, liderança. Né? Planejadora analista. O planejador analista, quando pega o comunicador na entrevista, se ele não entender de perfil comportamental, ele corta na hora. Ele vira e fala assim, cara, não, pô, que cara chato, fala muito. Só que o que a gente tem que entender é que o que a gente está buscando. Isso. Assim como um comunicador, quando entrevista um analista, pode pensar assim, pô, que cara Fala nada, né? Fala nada, Pessimista. pessimista, fala nada. Não, quero um cara mais expansivo, porque a gente tem a tendência a querer alguém parecido com a gente. Só que normalmente o que a gente mais precisa é alguém ao contrário, que complemente a gente. Exato. Né? Então, por exemplo, quem normalmente, né, eu tenho a gente tem um braço corporativo, né, que a gente treina as empresas, que a gente treinou a Next praticamente inteira lá, praticamente inteira não, 100% Inteira. da Next, né, inteira. E esse braço corporativo, a minha head desse braço, ela é planejadora, analista, executora. E eu sou comunicador executor. Tenho nada de planejador e analista. Zero. E ela é. Porque a gente se completa, né? Então a gente tem que entender um pouco sobre isso. Porque se bobear, você vai ver a empresa do cara, todo mundo comunicador executor. A empresa é uma bagunça. Financeiro? Se enrola todo. Não é porque eu sou enrolado, mas é o perfil. A gente não vai pro detalhe. Né? Um comunicador, executor como eu, você pergunta quantos livros tem aqui, eu vou dizer um monte. Medida de comunicador é um monte, do analista é 5 livros, sendo 4 empilhados e um na lateral. Né? Esse é o perfil do analista, vai no detalhe. E aí, se a gente não tem esse analista no nosso time, amigo, é um abraço. E o oposto também é verdade. Uma equipe só de analista planejador, ela é pouco suscetível, por exemplo, a execução, a mudança. Você precisa mudar rápido alguma coisa. Cara, palavra mudança para um planejador é quase a morte. Né? É tipo assim, o meu filho João, ele precisa saber que ele vai cortar o cabelo com 5 dias de antecedência. Porque se você chega do nada, para ele é do nada. Né? Se alguém chega para mim hoje, vamos cortar o cabelo? Bora, corta aí. Corta aí. Meu filho, João, esqueci de falar, a gente vai cortar o cabelo hoje. Hoje? Mas ninguém me avisou que eu ia cortar o cabelo hoje. Porque ele já tinha um planejamento na cabeça dele, que ele ia chegar da escola, que ele ia fazer tal coisa. eu fico desse jeito já. Se avisar no dia anterior, eu já tava com a tarde toda planejada. Vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que cortar o cabelo. Putz, e agora? Como assim? Já tinha planejado isso? Não dá pra marcar a semana que vem, não. Pra mim, pro executor, pro um comunicador, já eu faço a reunião daqui, ó. Vai cortando o cabelo, eu vou fazer a reunião daqui, ó. Bora. Eu tenho um compadre, né? Que ele é executor como eu, né? Compadre tá ok? Eu tenho que traduzir Eu também. entendo. Então tá bom. Eu só entendo, sabe por quê? Porque minha mulher é pernambucana, então se linguajar toda eu já vou entendendo. Compadre, eu sou o padrinho do filho, tenho a graça de Deus de ser padrinho dele. E aí a gente tem um lema, né? Que a gente fez faculdade junto. E aí a gente tem quer ver eu ir? Me chame. Quer ver eu ir? Me chame. É isso aí, comunicador executor. Quer ver eu ir? Tem jeito, Me chame. não tem. Ou nem precisa, né? Quer ver eu ir? Deixa eu saber que tem um negócio lá, né? Que eu já vou lá, né? Tô lá. Hoje, existe, vocês que têm essa ferramenta em mãos, existe uma porcentagem de como o Brasil se é mais comunicador, se é mais analista, se é mais planejador, você consegue ter uma métrica disso? Eu tenho aí? um chute. Mas Chuta. fala aí. Eu tenho um chute também. Chuta. Não, eu vou falar um parênteses aqui, né? Eu vou falar... A gente às vezes fica discutindo isso lá em casa, eu e a Paty. A gente tem uma grande base, né? Uma grande base. A tendência mundial, como qualquer estatística, ela é caminhar para a equalização, para a homeostase. Então, se você vai para grandes números, você vai chegando perto do número ser equalizado. Né? É muito louco isso. Então, a equalização, o padrão é ser equalizado. Mas a grande maioria acha que o brasileiro é mais o quê? Comunicador. Exatamente. Mas por quê que a gente acha que é mais comunicador? Porque um comunicador fala mais do que 5 analistas. Boa. Entendeu? Você entra no Aí avião... dá essa percepção. Você entra no avião, 3 comunicadores...
Faz Fala uma zona no Meu avião. voo de ontem só tinha comunicador. Então, mas Às quando vezes você era vai- dois, Não né? tinha nenhum executor. É Às vezes era só dois, isso, às vezes era Wagner. só É dois. isso, só que você vai ver, às vezes são só dois, só que o barulho Sim. que o O comunicador barulho que ele faz faz é muito grande. Faz. Então, assim, estatisticamente, a probabilidade mundial é que ele vá se equalizar. Pela teoria dos grandes números, uma hora vai estar todo mundo equal. Deve ter o mesmo número de analista, de planejador, de tá. Agora, por exemplo, você vai na Alemanha. Cara, eu fui na Alemanha com a Paty, a minha sogra mora na Alemanha, né? A sogra, pô, carinho, Mazé. Beijo, Mazé. Estamos precisando ir aí, viu? Sogra, né, amigo? Tem que tratar bem. Claro. Né? Aí, especialmente porque ela vê o podcast. Sogrinha, a senhora sabe que é mentira, sogrinha. Dá um beijo aí pra Mazé, por favor, dona Mazé. Aí. Aí eu fui lá visitar ela e eu tava no mercado. E eu e a Paty estávamos procurando um produto. Só que em alemão, né, bicho? Porra, imagina procurar um produto em alemão. E aí a gente tava procurando. A Paty estava, tipo assim, uma distância de 5 metros de mim. Eu achei o produto. Aí eu virei e falei assim, Paty, achei. Nesse tom. Entre aonde eu tava e a Paty tava, tinha uma alemã. Bicho, parecia que tinha explodido uma bomba atômica perto dela. Ela, juro pra você, ela fez assim, ó. Se sentiu incomodada, né? Ela, mais do que isso, ela tomou um susto, botou a mão na cabeça, juro, desse jeito. Falei, cara, o que houve, né? Era eu, o que houve era eu falando. Então, O que houve era eu mesmo. Comunicador era eu falando. mesmo, o comunicador falando. Então, assim, na Alemanha dá a sensação que são todos analistas. A impressão que eu Isso. tenho, né? Que é tudo metódico. Mas é o padrão americano, é o padrão do país, alemão. né? É o padrão do país. Então, não acho que sejam É o todos. comportamento. É o comportamento. O brasileiro é mais acalorado. Calorado, né? mas não acredito que a gente tenha mais comunicador no Brasil.